O homem definitivamente voltou. Felipe Coutinho voltou pro Vasco e a barreira vai virar baile. Caralho, moleque, muito pica, tá maluco? O cara voltou no dia que o Vasco ganhou do Corinthians e a empolgação toma conta do torcedor vascaíno. Otávio, e aí, meu irmão, como é que tá? Fala. Diazaço, né? Diazaço pro torcedor do Vasco. Cara, o torcedor tá muito feliz, né? São quase 2 meses depois da primeira informação que eu cheguei a trazer no de placa e tal, ainda muito embrionário, que o Vasco tinha uma proposta, havia essa possibilidade. Coutinho foi apresentado oficialmente e, assim, significa muito pro torcedor do Vasco, cara. Por vários aspectos, assim. Eu cheguei a falar ontem que, na minha opinião, tecnicamente falando, tá? Porque a gente não viu ele entrar em campo para ter noção de impacto ainda e tudo mais. O Coutinho, na última década, é a segunda maior contratação do futebol brasileiro. Para mim, ele só fica atrás do Suárez, em termos de jogar bola, entendeu? Tem o E isso é Marcelo, né? muito grande, cara. Tem o Isso é Marcelo muito também. grande. Pô. Ah, pô, mas o Marcelo veio, eu acho que num outro contexto do que o Coutinho, sacou? Será? Cara, eu Eu acho o acho que Marcelo sim. maior, mas eu acho que o Coutinho Não, invariavelmente é top 3 ou top 5 e é um bagulho assim. O maluco tem muito. Tipo assim, se tudo der certo fisicamente, o maluco tem muito pra render, cara. É, eu acho que a é porque questão é assim, o só física. Coutinho, vamos fazer um exercício aqui. Ele acabou de fazer 32 anos. Perfeito. Fez 32 anos agora em junho. Então, 32 anos recém-completados. E ele ainda tem muita lenha para queimar, pô. Tem. O Coutinho, se a gente. Vamos voltar a 2018, tá? Ele Sim. foi o melhor jogador do Brasil uma Copa do Mundo. E Sim. artilheiro daquela Copa também, junto com o Neymar. Sim. Aí a gente adianta um pouco mais. 4 anos atrás, ele era campeão da Champions com o Bayern. E muita gente, ele era reserva do Bayern e tal. Mentira, ele não era reserva do Bayern. Com o Niko Kovac, ele foi titular a primeira metade da temporada inteira. Com o Hansi Flick, ele foi titular até o finzinho da temporada também. O fim da temporada que ele vai para o banco porque o Gnabry passa a jogar monumentalmente. Você pega o número de jogos dele, ele era titular a temporada inteira. E naquela campanha da Tríplice Coroa Bávara que a gente está vendo aí, participação em 20 gols. Isso há 4 anos atrás, sendo campeão da Champions e de tudo com o Bayern. Já não era o prime do Coutinho, mas olha o nível que a gente está falando aqui. E há menos de 2 anos atrás, quando ele chegava no Aston Villa, enquanto o Gerrard era o técnico do Aston Villa, O ele início é estava num arrasador. nível muito foda, um nível Sim. excelente, inclusive com a seleção também. Ele era titular da seleção, disputando amistosos, disputando eliminatórias com a seleção, Pensa marcando em real de gols. Copa, pô. Ele foi o terceiro artilheiro do Brasil nas últimas eliminatórias, pô, para a Copa do Catar. Ele só ficou atrás do Richarlison e do Neymar. Ele foi convocado até a última rodada. Ele faz gol no Chile, inclusive, na penúltima rodada, antes de uma lesão. Que, se eu não me engano, foi uma lesão no menisco, né? Que tira ele da Copa do Mundo. Então, era para ele ter ido para a Copa do Catar. E aí, depois disso, ele atuou um único ano e sem grandes problemas físicos. E cá para nós, ninguém assiste a Liga do Catar Pois é. no Catar. Então, a gente tá falando de um cara que chega, pô, ele não tá no prime dele? Obviamente que não. Senão, talvez ele nem estivesse voltando pro Brasil, Lógico. tá ligado? Mas é um cara de um nível técnico Não, seja, assombroso. moleque, eu acho que Assombroso, a pô. única dúvida, única, é a questão física. É a Que aí única. a gente não tem como saber. É. Se o maluco E chegar assim, minimamente bem, pô, é desequilibra, mano. O bagulho por exemplo, o maluco é muito pica mesmo, é muito pica. quando, E assim, quando eu o acho Vitor. que se o Vasco tiver um mínimo de tranquilidade nos bastidores, tiver um mínimo de organização na questão da SAF, e ali é foda que tem 777 ali e tal. Mas, irmão, é o mínimo para dar tranquilidade pro jogador, por isso não afetar o campo. O ganho do Vasco vai ser muito grande, cara. O Sim, bagulho lógico. é. Eu acho que já. Eu, assim, de verdade. Eu acho que desde a saída do Boina, que foi. Eu fiquei triste porque ele saiu, porque ele tava fazendo merda atrás de merda. Eu realmente acho que o Vasco não briga mais contra o rebaixamento. De verdade, assim, não é sacanagem. É, Agora, com a tem. chegada dele, do Souza e do Alex, porra, mano, eu acho que vira outra parada também, mano. Outra parada, outro Eu cenário. acho que Eu tem acho que aí duas coisas. é uma outra discussão também. Eu acho que tem duas coisas. Primeiro, assim, sobre o Coutinho, eu acho que é isso. Ele, porra. Cara, quando o Paê chegou, a gente falou muito isso, né?
Pô, cara, o Payet, eu acho que é indiscutível. Se o Payet estiver fisicamente bem, ele vai arrebentar com o futebol brasileiro. Não tem outro caminho. Gente, o Coutinho não senta na mesa do Payet, pô. O É, Coutinho é muito melhor do que o Payet. muito melhor. Ah, no auge, né? Pegar o prime dos dois, não tem comparação. Não Uhum. tem comparação. O Coutinho jogou muito mais. Muito mais. Não, se você pegar os números da Premier League de 2015 a Ah, 2019, não ano tem. em que eles dividiram Esquece. protagonismo ali na Premier League, os números do Coutinho são acima do Payet, pô. É, não Os tem números do conversa. Coutinho é número um em todos os meias da Premier League de 2015 a 2019. É, Isso o Coutinho comparando ali com é Özil, assombroso. comparando com Hazard, comparando com De Bruyne, comparando com Dele Alli, É, comparando com o, o o próprio Coutinho, Payet. cara, É o um Coutinho bagulho do Liverpool assustador, pô. era Ele era bizarro. assombroso. E Assombroso. Então, assim, eu acho que. eu vejo muita gente assim, porra, cara, mas que Coutinho que vai chegar, ele já não joga muito há muito tempo e tal. Por isso que eu tentei fazer esse exercício de que há Exato. 1 ano e meio atrás o Coutinho estava num nível alto na Europa, pô. Não É. era mais o nível Coutinho do Liverpool, o Coutinho que de certa forma flopou no Barcelona, o Coutinho que, pô, foi muito importante campeão com o Bayern de Munique, mas pô, é um cara que para nível Brasil e há 1 ano e meio atrás estava em um alto desempenho, é muito grande, fora a identificação, né? Mano, Isso, eu aliás, até falei isso no Twitter, mano. Eu defendo que todo jogador que é um pica na Europa, que acaba virando um foda na Europa, e não tem como segurar, tem que ir, né? Não tem mais como ficar no Brasil, que uhum, isso já acabou. O cara tem que ir, faz o nome dele, ganha um dinheiro pra vida inteira, pra garantir os bisnetos e tal. Mas, mano, eu dou muita moral pro cara que volta, pro time ou que torce, ou pro time que revelou, às vezes é o mesmo, né? Ainda há tempo de fazer história, mano. Pô, cara, isso Uhum. faz uma diferença. Cara, o Coutinho voltar agora com 32, que você falou? 31 ou 32? 32. acabou de fazer 32, né? 32 anos. O cara tem, assim, se ele quiser, ele fica 4 anos no Vasco. Se ele quiser, Uhum. jogando bem titular. Sim. E é um bagulho que pra ele ficar assim, galeria de ídolos na história do clube. Negócio assustador. Pô, gente, E é Então, assim, algo que, tipo assim, você tocou no ponto. Se ele quiser, ele se ele só quiser, tá depende aqui dele. Depende porque ele dele. quer. Ele É. só tá vindo pro Isso é muito Vasco foda. Isso é porque muito ele foda. quer. O e é Coutinho, muito ele mais tem um foda. contrato com o Aston Villa para jogar a Premier League até 2026, meio de 2026. Ou seja, ele tem mais 2 anos de contrato com o Aston Villa. Que ele não ficasse no Aston Villa, mas certamente ele conseguiria uma vaga em algum outro clube da Premier League. Fulham Tá bom, ainda, né? da vida e tal, um clube de segunda prateleira da Premier League que vai brigar por meio de tabela tranquilamente para ganhar o mesmo salário astronômico. O empresário dele é o Kia Jorabichian, que inclusive, pô, ficou maluco com Pois é, eu. né, cara? Ele quer ir pro Vasco, quer abrir mão de um salário de 4 milhões de reais, em média, por mês e tal, não sei o quê, por puro amor, cara. E isso, assim, E não, o... eles, isso já parte de uma idolatria, né? Tipo assim, essa sim, atitude já É fala assim, lógico. caralho, foda. Por isso que eu falei, você tocou no ponto. Ele tá aqui porque ele quer, e isso já é muito maneiro. O cara não tá aqui pra ganhar dinheiro, o cara não tá aqui pra sugar o clube, o cara não tá aqui pra, pô, não tem lugar nenhum na Europa pra ele jogar, tá em fim de carreira. Por isso que eu falei muito de contexto, tá ligado? E essa identificação, que é uma das paradas que me fascinam muito no futebol, isso o Vasco cria como poucos, cara. Eu não tô falando sendo clubista, até porque quem tem um grande mérito nisso no Vasco é uma figura até abjeta, que é o Eurico Miranda. É um grande mérito que ele conseguiu ao construir o Colégio Vasco da Gama e várias outras estruturas que deram essa sensação de vínculo, de pertencimento. É impressionante como os garotos É que saem do surreal. É Vasco surreal criam mesmo. raízes com o Vasco, cara. Isso não tem preço, pô. É O surreal. Coutinho, ele foi formado dentro do clube, literalmente. Ele estudou, ele cresceu em São Januário, no Colégio Vasco da Gama. Muitos jogadores passaram pelo mesmo processo de morar nos alojamentos embaixo da arquibancada de São Januário, de em dia do jogo do profissional estar na arquibancada torcendo pelo time, tá ligado? E sonhando em estar ali. É um DNA no Vasco que entranha, saca? Porque E aí vira, ele confunde a infância dele com o Vasco, né? A é, vida dele É a meio mesma que coisa. fica é sobreposta como o ali. Paulinho, que, por exemplo, voltou e não voltou para o Vasco, até por um erro do próprio Vasco, né? Que na ocasião do retorno dele para o Atlético Mineiro, o Vasco não quis cobrir a proposta e tal. O Paulinho queria voltar para o Vasco, isso é uma informação.
Até nesses casos, assim, o cara tem uma relação muito foda com o time. A gente tá Pô, os caras, vendo. é o que você falou, Meco, os caras que são Vasco, os caras são Vasco pra caralho dos jogadores, É assim, uma né? demonstração de Moleque, gratidão, de e não lealdade, é de uma amor muito vez, grande. duas, três, são 15 malucos, são 20 Eu pessoas. posso ficar É citando vários bizarro, aqui, mano. né? E o O que eu Paulinho acho. tem o texto dele no Players Tribune agora, há pouco tempo atrás, que ele fala: pô, eu jamais permitiria alguém falar mal do Vasco na minha frente. Olha isso, mano. Tipo, Isso é muito o foda. pai dele trabalhou no Vasco, sacou? Tipo, são coisas que é como se É fosse uma porque é isso, família, né, assim. É cara? difícil até exprimir em palavras, assim. É porque eu acho que vem muito disso. É Expressar, né? porque não é a formação do jogador, né, cara? O jogador ele vê ali como a formação do ser humano dele. Ele estuda lá, ele mora lá. E é um sentimento de Perfeito. devoção, de gratidão, que é muito grande. A gente vê. Pô, tem um amigo meu, o Nateco, o cara que tem o canal Uhum. Não Tem Jeito 1898. Ele foi da base do Vasco, ele conhece todos os moleques e tal. Jogou com o Souza, pô. É, Jogou com o jogou com o Souza, por exemplo. Souza e tal. Acho que é amigo do Coutinho também, enfim. Mas o moleque ele não virou jogador, não rolou. Mas ele acredita toda a vida dele é o Vasco, pô. Porque quem deu estudo, Uhum. quem deu comida, casa, foi a porra do time, cara. É muito E essa é surreal, a cara. grande maioria dos moleques que passam por É, lá, né? pô. Os que Então, viram assim, jogadores qual que que é não a viram também. verdadeira função social do Vasco? Pô, é criar Que Coutinhos? deveria Óbvio que ser é. não só do Vasco, né? Deveria ser de todos os clubes. A De verdade é essa. todos, né? Então, esse é um grande orgulho do vascaíno, né? Não, E e isso tem além muito disso, mérito do senhor Eurico Miranda. tipo assim, é óbvio que a relação é, pô, muito foda, é muito importante. Mas, cara, às vezes a gente olha assim para futebol europeu e a gente meio que fica cego, mano. Porque, cara, desculpa. Para um jogador brasileiro, é muito mais relevante você jogar num time grande e ganhar coisa, e virar ídolo de um time grande aqui, do que jogar no Aston Villa, porra. Tá ligado? Uhum, Uma coisa assim, uma coisa é o Douglas Luiz. Correto. Com a idade, pô, é novo, seleção brasileira, tá no Aston Villa, bem, perfeito. caralho, não sei o Tá quê. numa Mas projeção de quando. carreira, né? É, isso aí, beleza. Aí é melhor jogar no Aston Villa. Agora, irmão, o Coutinho com 32 anos, ele não vai mais ser relevante na Europa. Ele Ele já não vai tem ser todo o dinheiro mais. que ele vai conseguir na vida. Perfeito. Ele não vai ser. O Real Madrid não vai sair na porrada pra brigar para comprar o Coutinho mais, tá ligado? Isso não vai acontecer mais. E seleção, ele consegue aqui ou lá. Então, caralho, mano. Ele ganhar uma Libertadores no Vasco, não Uhum. tem nem nada que ele possa fazer na Europa que seja minimamente comparável com isso. Não tô falando que ele vai ganhar a Libertadores com o Vasco. O Vasco ainda tá distante disso. Mas, porra, mano, só o Não, e, fato cara, dele eles. ser um Que isso, ídolo. mano? Ele já brigar Porra, pelo G4 com esse Vasco que tá fudido por causa do realmente, 777, pô. a retomada, a virada do E clube esse é um já dos é objetivos gigantesco, dele, né? mano. Tentar É, voltar à porra. seleção brasileira e tal, mas obviamente que em primeiro lugar voltar a ser ídolo do Vasco, que é uma Mano, parada que ele saiu daqui muito jovem, com 17 anos. Ele já estava vendido. é. É O uma bagulho Então, que comparação. eu. o casamento dele com o Vasco foi uma parada muito curta, né, no profissional, assim. Mas É uma eu tô muito do que o comparação. Otávio falou, que independentemente do que ele renda em campo, porque ele vai querer render pra caralho, né? Todo jogador é assim. Mas o bagulho que eu fico também cara, eu fico fascinado que nem o Otávio, mano. O jogador que abre mão de dinheiro Nem acho, pô. e projeção com a coisa, porque ama o clube, eu fico. É a coisa que eu mais dou moral, mais do que qualquer Menos coisa. O moral. Marcos, o Jefferson. Cara, eu amo muito o Jefferson por causa disso. O Sim. maluco abre mão de dinheiro e Europa pra ficar na Série B, pô. Isso pra mim não tem nada parecido. Não existe nada E tu parecido. quer uma outra resenha maneira que corrobora muito com essa parada aqui que a gente tava falando dos moleques amarem o Vasco e terem essa raiz, esse vínculo, né? Muita gente, pô, por que tá voltando o Souza também e o Alex Teixeira? Cara, eles têm um grupo do WhatsApp, desde que eles saíram e foram pra Europa, em que eles acompanham o Vasco, ficam na resenha sobre Vasco, e que eles têm. O Allan Kardec tá nesse grupo também, porque é da mesma geração e tal, e outros jogadores também. Eles têm essa resenha de um dia vamos voltar juntos. Tipo, pela amizade e pelo amor ao Vasco, sacou? É Então, muito pô, foda. pode parecer do ponto de vista meio. Ah, pô, mas caraca, o cara também é soberbo, tá querendo trazer os amigos juntos, uma parada meio cabide de emprego e tal. É um Eu compromisso, acho né? que tem, eu acho que tem um pouco do lúdico nisso também, e disso tudo que a gente tá falando de identificação, de vínculo, de pertencimento. É Muito uma parada foda, mano. maneira. E Tem uma uma coisa parada assim, maneira por trás. só pra não deixar passar batido, de falar de campo e bola, né? A gente já falou do Coutinho, caralho, o físico acho que é a única coisa que pode impedir ele de jogar pra caralho, mas tem um Uhum, ponto aí, que é, o melhor Vasco, obviamente, tem Coutinho, tem Payet, né? Tem os uhum, dois. É, talvez tenha Souza também. Só que aí a uhum, gente tá vendo o Vasco se acertando na contramão disso. Que é um time mais pegador, com o Moura, com o Cocão, com um time que se defende melhor, um time que tem a sua uhum. velocidade ali com o Adson, com o David. Então, assim, você pega um time do Vasco que tá jogando,
pra encaixar os melhores jogadores que o Vasco tem agora, você tem que acabar com o que tá sendo feito agora pra fazer um novo time. Pra fazer um time que fique com a bola, um time que seja mais ofensivo, um time que tenha posse de bola maior. Então, assim, tem um desafio aí pra encaixar o melhor Vasco possível, tá ligado? Não acho que é tão simples de você, pô, vai Uhum. botar Paí, vai botar Coutinho, os caras jogam pra caralho, vão jogar pra caralho, acabou. Acho que não, porque assim, já tem o Verratti, que se esforça muito, mas é um cara grande, pesadão, com certa idade. Então, assim, você tem Coutinho, Paí, Verratti e o Souza lá atrás, que não é fisicamente um motorzinho, né? Um cara, um primeiro volante mais, é, enfim, mais esguio, mais paradão. É, é desafiador, mano. É É. desafiador. E aí tem que saber se o Rafael Paiva, que tá acertando o time com É, outra o maneira, paivismo resolve isso, né, ô não. Simões? Tem Só que isso ele vai, também, né? vai ter que ser outro paivismo, né? Essa que é a parada. É, mas aí pra ele não é um cara estudado, né? Perfeito, Tá cara, que sabe de provando tudo. isso aí nas últimas rodadas, né? Melhor aproveitamento dentre todos os treinadores da Série A. E aí? Todos. E a imprensa não Todos. fala isso. Não fala. Todos. A Os imprensa outros nojenta 19 calada. treinadores, os outros 19, são 20, né? Os outros 19 não tem o aproveitamento dele. A galera Desde quer que ele falar de Abel assumiu. Ferreira, de Tite. Brincadeira. É, pô. É, esculacho demais. Brincadeira. É, o Coutinho, tem vídeo do Coutinho também, bota aí pra gente ver ele falando o pseudo. Momento de muita felicidade, alegria, ansiedade. Cara, eu vivi muito tempo fora, né? Então realmente para mim é um sentimento de estar voltando para casa, para o lugar onde fui criado, para um lugar que eu amo, para o clube que eu amo. Então todo mundo sabe da minha família, minha esposa, meus filhos, meus pais, meus irmãos, o quanto eu estou feliz e o quanto eles estão felizes também por essa volta. Bom, o Vasco significa tudo para mim assim relacionado ao futebol, né? É o clube que me criou, né? Que me deu a oportunidade de me tornar jogador. Como você falou, além disso, me formou na escola, eu me formei na escola do Vasco. É um clube que me preparou para o futebol e graças a ele eu tive inúmeras oportunidades, fui campeão em vários lugares, cheguei à seleção brasileira. Então o Vasco para mim é um sentimento de amor e significa tudo para mim relacionado ao futebol. É um sentimento de muita É felicidade. isso que a gente falou, né, moleque? Exatamente o que a gente falou, que é o É. cara que ele acredita Voltar pra tudo, né, ao casa, né? Vasco. É Isso bizarro. é. Voltar pra casa é uma parada muito forte, né? Porque se coloca no lugar dele. Se ele hoje tem 32, ele saiu do Vasco com 17, metade da vida dele foi fora de casa, né? É, Isso é muito louco. Assim, os filhos é, dele nasceram em outro país, ele viveu metade é. da vida em uma outra cultura. Então, o que está se passando no coração e na cabeça dele agora? É exatamente isso. Pô, tô voltando pro que é o meu reduto, que é o meu lar, o que é a minha casa. Isso é maneiro pra caramba. Quem Muito não tá foda. ansioso pra ver o Coutinho jogar no Brasil é maluco. Esquece! Esquece! Pô, vai ser Esquece. maneiraço. Maneiraço. Tamo junto, rapaziada. É nóis, deixa o like, ativa o sino, se inscreve Arruma no mais 3 canal. pontinhos na conta do pai. A barreira vai virar baile. A barreira vai virar baile. Tu. Hey, hey!